Esse foi um ano um pouco diferente para essas duas fabricantes. Motorola entrou novamente no jogo dos topos de linha com o Edge Plus e trouxe o Edge para quem não quer gastar tanto. A LG lançou o Velvet, um dos seus aparelhos mais bonitos, que sai do comum entre os seus smartphones e aposta em uma renovação nos intermediários da marca. E eles até são um pouquinho parecidos no visual. Então nós resolvemos colocá-los lado a lado para te ajudar a escolher qual deles se encaixa melhor no seu bolso. Que tal? Se você curtiu, acompanhe a gente nesse comparativo aqui no tudocelular.com. Como já tínhamos dito, eles até são parecidos. Para esses dois intermediários, as fabricantes investiram em tela no estilo cascata, aparelhos compridos com pegada arredondada, traseira reta e câmeras dispostas em forma de semáforo. O que muda é um flash para o lado e mais câmeras saltadas no Edge e algumas da altura do vidro no Velvet. Os dois também têm acabamento furta-cor, mas no LG temos branco, cinza e uma mistura de laranja com amarelo, enquanto que no Motorola há um preto e um rosa também misturado. No material há também diferenças, e se os dois usam alumínio no corpo, o Velvet investe no vidro para a traseira, substituído pelo plástico no Edge. A LG preferiu usar o mais antigo notch em gota na frente, enquanto que o Motorola traz furo em um dos cantos. A proteção IP68 e certificação militar no Velvet, e o Edge tem apenas aquela proteção contra respingos já conhecida da Motorola. Ambos são dual SIM com o segundo chip híbrido, com o berço para o microSD sendo dividido também com o segundo SIM, e também dividem o sensor biométrico não muito rápido abaixo da tela. Um é mais leve e mais fino, o outro é menor. O ponto então ficou com o Velvet, que caprichou mais na construção. Temos OLED para os dois lados, em tamanhos bem parecidos de 6.8 polegadas para o Velvet e 6.7 polegadas no Edge. Os dois são Full HD e mesmo tendo ambos tela cascata, o Edge é bem mais curvo e por isso ele tem um aproveitamento tela-corpo superior. O aspecto da tela é de 20,5 por 9 no Velvet, mais compridinho do que os 19,5 por 9 do Edge. Os dois trazem painéis com cores bem intensas, mas o Velvet vai ser mais brilhante e melhor sob o sol. Mas o Edge compensa isso muito bem, sendo o único dos dois a ter tela com taxa de atualização de 90 Hz. Os dois trazem suporte HDR10, mesmo a LG não informando isso oficialmente. O diferencial da tela de 90 Hz é grande e o Edge fica com esse ponto. Por não serem exatamente finos, esses dois celulares mantiveram a conexão P2, o que é ótimo, mas só o Edge traz fones de ouvido na caixa, mesmo que sendo um par básico, aquém do que o aparelho vale. No som externo, porém, embora tenhamos dois estéreos, o Velvet sobressai. Isso porque a qualidade do seu áudio é mais clara, com maior equilíbrio entre os dois alto-falantes. No Edge, o som é diferente nos falantes e é mais abafado do que o normal, embora distorça pouco no máximo. Os fones do Edge não são o suficiente para segurar esse ponto, que vai direitinho para o Velvet. Intermediários Premium são bons porque eles chegam com a última versão do sistema, ou quase. Lançados antes da versão final do Android 11, esses dois aqui eles já chegam com o Android 10 de fábrica. E sendo da LG e da Motorola que nós estamos falando aqui, duas das mais incertas fabricantes em relação à atualização, é difícil dizer se eles vão passar disso. A LG UX e a MIUI da Motorola, elas têm bons recursos. No Edge, elas se concentram naquele aplicativo Moto, com gestos, funções e até usos extras para tela curva. O Velvet traz uma interface renovada finalmente, mas ainda bastante inspirada na Samsung, com suporte a temas, fontes e muita personalização de outras funções. Quanto às conexões, ambos trazem Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1 e NFC, mas o GPS do Edge é um pouco melhor que o do concorrente e ele ainda conta com suporte a 5G, incluindo a DSS que está sendo inaugurada em algumas partes do Brasil e que não é suportada nem pelo seu irmão mais velho, o Edge Plus. Então aí por essa questão final do 5G, ponto é do Edge. Embora o Snapdragon 765 do Edge seja mais novo, ele pode ser considerado menos potente do que o Snapdragon 845 de 2 anos atrás do Velvet. Além disso, os dois vêm com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E nós vemos o resultado disso em todos os testes. No AnTuTu, o benchmark se sai 10% melhor para o LG e nos testes padronizados de abertura de aplicativos, o Velvet performa 20% melhor que o seu rival, mostrando que não apenas ainda dá para o gasto, como o sistema da Motorola ainda não está muito bem azeitado em relação ao hardware dela. Nos jogos, o 845 ainda aguenta fluidamente todos os títulos que nós testamos. No Edge, a tela de 90 Hz deixa os jogos mais precisos e ele rodou quase tudo sem problemas, empacando quando testamos o PS 2020 no máximo. O ponto é do Velvet. O Edge chega com mais bateria que o concorrente da LG, tendo razoáveis 4.500 mAh. O Velvet é um pouco inferior, traz 4.300 mAh em seu anterior. Será que a tela de 90 Hz faz muita diferença aqui? E a resposta é sim. Os dois terão autonomia para um dia inteiro longe da tomada, mas as 20 horas e 36 minutos do Velvet superam bem as 17 horas e 16 minutos do Edge. Em tempo de tela, o Motorola vai ligeiramente melhor estranhamente. Na hora da recarga, o LG termina de sacramentar o seu ponto.
tendo um carregador de 16 watts, ele leva quase 1 hora e 40 minutos aí para chegar aos 100%, contando também com recarga sem fio. O Edge traz um carregador de 18 watts na caixa, melhor, e passa das 2 horas e 40 minutos na tomada. Então, como você já sabe, o ponto é do LG Velvet. Dois conjuntos múltiplos de câmeras aqui, mas é possível dizer que a Motorola investiu mais em versatilidade, trazendo até uma câmera a mais. Então o LG Velvet, ele tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 PDAF, uma ultra wide de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o Edge da Motorola tem um wide principal de 64 megapixels com abertura 1.8 PDAF, uma telefoto de 8 megapixels com 2 vezes de zoom óptico, uma ultra wide de 16 megapixels e um sensor TOF 3D. Nos sensores principais, ao menos em boa luz, nós temos câmeras equivalentes. As duas acertam em cores e nitidez, trazendo um HDR bem eficiente para paisagens e retratos sob a luz do sol. Já em menos luz, o Edge acaba se sobressaindo por ter um modo noturno que lida bem melhor com ruídos e nitidez do que o Velvet, que poderia ser bem melhor nisso aí. A ultra-wide de ambos registra também ótimas capturas, embora perca detalhes ao saturar as cores no LG e perca nitidez no Motorola. Ainda assim, a do Edge tem um foco automático que acaba fazendo com que ela sirva também como uma macro, que faz fotos bacanas. As duas trazem sensores que ajudam bem no recorte, e o Edge completa o conjunto com uma tela e objetivo a mais. Por interpolar as fotos, compromete a qualidade, mas se você usar no modo manual, isso vai ajudar a melhorar as fotos. Então, por alguns detalhes, o ponto fica com o Motorola Edge. Para vídeos, ambos gravam em 4K, mas sem os 60 fps. Para você usar isso, você precisa estar com ele em Full HD. Apenas o Velvet conta com estabilização eletrônica, também no Full HD, e faz um serviço bem decente. A velocidade do foco vai ser ruim nos dois, assim como a captura do áudio vai ser boa nos dois também, mas no geral os vídeos do Velvet são melhores, com mais equilíbrio de cores, que também são mais vibrantes. Então o ponto dos vídeos é do Velvet. A frontal encerra aqui a nossa avaliação de câmeras com sensor de 16 megapixels e abertura de 1.9 no Velvet e 25 megapixels e abertura 2.0 no Edge. Esse último da Motorola, ele consegue registrar boas selfies e cores sem exagero em locais abertos e bem iluminados, mas o HDR pode não ativar e estragar o fundo da sua foto. No LG, nós também temos bons retratos. Nós temos perda de nitidez à noite e o desfoque, apesar de bom, tende a desativar o HDR. Apenas essa câmera grava em 4K aqui, então o último ponto das fotos ficou também com a LG Velvet. No valor deles, ninguém agradou no lançamento. Se os recentes R$ 4.300 pedidos pelo Velvet são elevados para você, então R$ 5.500 do Edge são totalmente proibitivos. Porém, são duas marcas conhecidas por lançar produtos que têm queda rápida no mercado. Então, atualmente, a queda de preço foi maior para o Edge, que também chegou ao mercado faz mais tempo, e os seus R$ 3.400 atuais são parecidos com os R$ 3.250 do Velvet. Os dois ainda devem passar por uma queda até o final do ano, e no ano que vem eles vão ser compras bem interessantes. Estando mais barato do que o Edge e com a pontuação que nós tivemos até aqui, o Velvet é um melhor custo-benefício e leva esse ponto final. A LG vem mostrando que está acertando no seu intermediário premium, ainda mais agora que o preço dele começou a cair. Quando ele chegar aí abaixo dos R$ 3.000, R$ 2.500, já vai ser uma compra muito interessante, mostrando que chipsets tops de outros anos podem agradar sim, uma estratégia em meio Pocophone. Ele tem muitas coisas relativamente superiores ao Edge, mesmo chegando custando menos. A Motorola tem um diferencial quase irresistível da tela de 90 Hz e o suporte precoce ao 5G, mas fica se baseando apenas nisso. Quando o Edge cair de preço, mais ainda, vai ser mais atraente. No mais, o Velvet tem melhor autonomia com menos bateria, acabamento superior, áudio e desempenho bom, e só vai desagradar mesmo quem quer tela mais rápida para jogos e se preocupa bastante com atualizações de sistema. E você, o que acha do Velvet da LG? Já viu a nossa análise completa? Acha que o Edge merecia aí alguns pontinhos que foram para o rival? Se você quiser ir conferindo as promoções desses aparelhos, acompanhando a queda de preço deles, experimenta acessar os links que nós deixamos aqui na descrição. Eles têm as melhores ofertas sempre. Eu fico por aqui e até a próxima!